Olá, estamos iniciando mais um programa Fentech TV. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo em nossos estúdios o deputado estadual Davi Zaia, deputado estadual pelo PPS de São Paulo. Ele é presidente da Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso e vice-presidente da UGT. E foi também presidente do Diese. Assumiu a Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, realizando um importante trabalho junto às centrais sindicais para a negociação do salário mínimo paulista. Na Secretaria de Gestão Pública, ele expandiu o poupa-tempo para outras regiões do Estado e implantou o Acesso São Paulo, programa de inclusão digital. Deputado, nós queríamos que o senhor contasse um pouquinho da sua vivência no meio sindical. Bem, eu sou bancário, né? Comecei minha vida de trabalhador como bancário e também sempre participando da política, embora não com cargo eletivo, né? Desde a universidade sempre participando do movimento estudantil. E aí quando eu fui ser bancário, então a partir de 76, né? Em 78 eu já estava participando do sindicato como militante, né? E já em 80, fui ser secretário-geral dos sindicatos bancários em Campinas. Era um período de muita efervescência sindical, muita participação, né? O país já completando e ampliando as lutas pela democracia, pela democratização do país, a derrota da ditadura. Então era um período muito ativo na política, muito interessante que o país estava vivendo, o movimento sindical com grande destaque na participação dessas lutas democráticas e, ao mesmo tempo, a luta dos trabalhadores era o momento da reconquista dos processos das negociações coletivas, né, que durante o período mais duro da ditadura tinham ficado muito restrito pela falta de liberdade. Então era mais comum as campanhas salariais serem resolvidas, né, no dissídio coletivo, através da justiça. E a partir dessa década de 80, né, se retoma o processo de negociação, o processo das greves. Então é um momento muito rico e isso tudo foi muito importante. E eu então fui secretário já em 80 do sindicato, em 83 presidente do sindicato, depois já em 90 na Federação dos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E aí seguimos a vida, né, cada vez mais participando da política e do movimento sindical. Muito bem. O senhor se elegeu a primeira vez deputado estadual em que época? Deputado estadual, o primeiro mandato foi em 2006. Eu tinha sido candidato em 94, não tinha sido eleito, em 98 também não, mas em 2006 fui eleito então, com 54 mil votos, reeleito em 2010 e agora em 2014 reeleito novamente. Muito bem. Quando o senhor esteve à frente à Secretaria do Trabalho, acho que foi nessa época que começou a se discutir um piso salarial regional. O Estado de São Paulo já tinha a lei do piso regional, né, porque a Constituição, eu acho que desde 2004, por aí, ela já previa, né, que além do salário mínimo nacional, os estados poderiam estabelecer piso para determinadas categorias. O que nós fizemos naquele período de 2011, quando eu fui secretário do Trabalho, foi ampliar a negociação com as centrais, levar essa discussão e poder debater não só as categorias que estariam inclusas, né, e conseguimos elevar o piso de maneira significativa. E o piso, embora ele sirva basicamente para a iniciativa privada, eu me lembro de ter conversado com inúmeras categorias que entendiam que o piso tinha um papel importante, inclusive porque ajudavam depois na negociação de pisos específicos dessas categorias, que são as categorias que têm os salários mais baixos, conseguir elevar o piso também das suas categorias. Então foi um trabalho muito articulado com as centrais e com o movimento sindical no sentido de puxar o piso do Estado de São Paulo para um valor mais alto. Nós temos um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados para um piso salarial para os técnicos. Mas isso é um processo demorado, nós temos acompanhado, mas não é uma coisa tão fácil de se conseguir.
No Rio de Janeiro, através dessa lei que autoriza os governos estaduais a implantar um piso salarial, certo? No Rio, ele foi estipulado um piso salarial para o técnico, enquanto não se tem a lei federal e tal, foi estipulado um piso salarial para os técnicos. Qual a possibilidade de nós fazermos isso aqui em São Paulo? Olha, a lei, do meu ponto de vista, ela permite, né? Porque ela permite que você estabeleça pisos para determinadas atividades, determinadas funções, né? Então, acho que é possível, né? Precisaria hoje estabelecer uma negociação a partir da secretaria, né, para se pensar nisso. Aqui em São Paulo nós tínhamos 3 pisos, né, diferentes. Depois agora acho que nesse último ano acho que passou tinha ficado 2, né, 2 pisos. Então precisa enquadrar dentro dessa mecânica que nós temos aí. E nós teríamos esse final de ano, esse ano para fazer isso, né? Porque eles agora, como a vigência passa a ser junto com o salário mínimo, a vigência do novo piso a partir de janeiro, ele precisa ser votado ainda durante o ano para poder valer para o ano seguinte. Ok, aí nós vamos entrar em mais detalhe, procurar o senhor na Assembleia. A gente pode conversar na Assembleia e conversar também com o secretário de Emprego e Relações do Trabalho, que é quem coordena essa atividade dentro do governo. Como é que o senhor vê essas medidas provisórias? Eu acho que o ruim das medidas provisórias é que elas vêm no sentido de reduzir a despesa do próprio governo. E o governo faz isso no momento de crise, né? Jogando em cima das questões dos trabalhadores. Então isso é um equívoco, né? O problema do país não está no que é gasto com os trabalhadores. O problema do país está no que é gasto com o juro da dívida pública, né? Que é um verdadeiro absurdo, né? O problema do país, em parte, está na expansão do gasto público, que nem sempre é feito só com os trabalhadores, né? Então, acho que esse é o equívoco das medidas provisórias, né? Claro que todos nós somos favoráveis a uma maior fiscalização no seguro-desemprego, né? Nos benefícios que são dados aos trabalhadores para evitar problemas que você tem. O problema é que a redução não ataca os problemas, ela simplesmente restringe o número de trabalhadores que podem ter acesso a esses benefícios. E nesse sentido nós temos manifestado o contrário a essas medidas, por entender que não ajuda o Brasil a sair da crise. Muito bem, deputado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista ao deputado Davi Zaia. Olá, voltamos com o nosso programa Fentec TV, continuando a entrevista com o deputado estadual Davi Zaia. Deputado, nós estávamos falando das medidas provisórias 664, 665, né, que o senhor explanou sobre elas, e também um projeto bastante importante, muito discutido e que já passou na Câmara dos Deputados, é o projeto da terceirização. Então nós gostaríamos que o senhor falasse alguma coisa e dizer quais são as expectativas, né, para o trabalhador desse projeto lá no Senado agora. Eu acho que essa é uma discussão que tem polarizado muito, né, os trabalhadores e o país em geral. No Senado tem mais um espaço agora para discutir esse tema e a importância que ele tem. O que eu acho que é importante frisar? O processo de terceirização avançou muito no Brasil. Nós temos hoje, né, mais 10, 12 milhões de trabalhadores terceirizados. E isso, né, sem que nós tenhamos uma lei que permita a terceirização, né? A legislação brasileira, o que ela permite? Ela permite e regula trabalho temporário, que é aquele que, se uma empresa tem uma necessidade de aumentar uma produção temporariamente, ela pode contratar trabalho temporário. Certo. A partir daí, quando o processo de terceirização veio acontecendo, quem passou a regular isso foi o TST, por fora da legislação, né? Então o TST estabeleceu um enunciado
dizendo que além do trabalho temporário, além do trabalho de vigilância e limpeza, as empresas poderiam terceirizar serviços específicos, especializados da sua atividade meio. Portanto, estabelecendo uma diferença entre atividade meio e atividade fim. Algo que não estava na legislação, porque nós não temos nenhuma legislação que de antemão estabeleceu. Pode terceirizar a atividade meio e não pode terceirizar a atividade fim. Isso foi uma distinção feita num determinado momento pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, para acomodar uma situação já existente, onde já tinha um processo de terceirização amplo. Então, acho que esse é o primeiro problema importante. É preciso que nós tenhamos legislação sobre isso, não é? Porque o papel de estabelecer o que pode e o que não pode não cabe ao TST. Cabe justamente à legislação, né? Que é quem tem poder de fazer isso e depois o TST interpretar e aplicar, né, se for o caso, corretamente e conter abusos que tem nessa área. Nesse debate, os empresários interessam uma terceirização ampla e aos trabalhadores interessa regular. Eu acho que nós precisamos fazer, primeiro, deixar muito claro na legislação o que pode e o que não pode ser terceirizado e regular o trabalho da terceirização. Porque nós não podemos ter no país dois tipos de trabalhador. O trabalhador que não é terceirizado sendo tratado como um trabalhador de primeira categoria, vamos chamar assim. E o trabalhador terceirizado sendo tratado como um trabalhador de segunda categoria. Eu às vezes vejo muitos discursos que tratam dessa questão e que pensam um pouco isso. Então pode, aquele que é terceirizado é o serviço de péssima qualidade e o não terceirizado é o serviço melhor. Então nós não podemos permitir isso, né? Nós temos que ter, mesmo naquelas funções que são terceirizadas ou que podem ser terceirizadas, nós temos que ter preservado a dignidade do trabalhador. Então acho que é uma oportunidade grande que a gente tem agora no Senado de retomar essa discussão, quem sabe conseguir reverter boa parte daquilo que foi aprovado na Câmara e conseguir uma regulamentação melhor sobre essa questão, de forma a não permitir que se avance numa terceirização indiscriminada, mas ao mesmo tempo não deixar sem a proteção adequada aqueles trabalhadores que hoje já exercem atividades terceirizadas e que muito dificilmente serão revertidos. Acho que essa é a questão fundamental que a gente tem que debater, né? E que é muito difícil encontrar o ponto de equilíbrio nisso, né? Eu cito a nossa categoria bancária, né? Que é um assunto que não é nem considerado terceirizado, né? Mas ao longo do tempo foi sendo permitido que, por exemplo, surgissem os correspondentes bancários, que eles não são, do ponto de vista formal, não é um terceirizado, porque não é o banco que contrata uma empresa para prestar serviço, né? Mas é uma empresa que exerce atividade financeira que o banco exercia, né? Muitas vezes, que porque esse projeto ele está sendo discutido no Congresso Nacional há 10, 11 anos. Então isso é uma coisa que nós temos experiência disso. Quando eu digo nós, não sou eu como deputado, né? Acho que o movimento dos trabalhadores também tem experiência disso, o movimento sindical tem experiência disso, né? Tem um processo que você consegue postergar um projeto, empurrar ele para frente, né? Fazer o que a gente chama lá obstrução para que o projeto não seja votado. Mas chega uma hora que ele é votado. Então, eu acho que aí, né, por falta de uma unidade maior do movimento sindical, não se conseguiu chegar a um acordo para chegar no Congresso Nacional com uma posição clara e estabelecer um processo de negociação que permitisse que se avançasse na aprovação de um projeto que regulamentasse claramente o setor da terceirização. Então, se apostou muito tempo de empurrar o projeto para frente. Chega uma hora que isso, né, o projeto acaba passando, como foi agora, aconteceu na Câmara. Felizmente tem o Senado ainda que permite alguma retomada, né? Então acho que essa divisão no movimento sindical, né, atrapalhou, né?
Mas acho que é preciso ter uma visão de que nós não vamos acabar com a terceirização, né? E eu pessoalmente acho que se fixar apenas nessa separação, pode atividade fim, não pode atividade meio, né? É entrar meio derrotado nessa discussão, porque nós não estamos falando de que, olha, estão mudando uma legislação. Eu volto a repetir, isso foi uma solução inventada pelo TST num determinado momento, na ausência da legislação, dizer pode na atividade meio e não pode na atividade fim, né? Isso nunca foi vontade de nenhum legislador brasileiro que estabeleceu isso, nem na Constituição e nem na própria CLT isso está estabelecido. Então nós temos que retomar essa discussão num outro patamar. Como é que se faz um processo de terceirização naqueles casos em que a lei for permitir, mas garantindo a dignidade do trabalhador terceirizado. E para isso é preciso que o movimento sindical construa uma unidade entre as centrais sindicais para poder ter mais força no processo de negociação no Congresso Nacional. Porque para os empresários interessa terceirizar tudo, sim, flexibilizar tudo, né? Nós, do outro lado, temos que entender que tem mudanças, o processo de trabalho muda, né? O mundo muda, né? Então, aquilo que às vezes era uma garantia no determinado momento, nem sempre é uma garantia no momento atual. Mas é preciso que essas mudanças, elas não venham em detrimento da precariedade do trabalho. E o que tem de pior naquele setor que está terceirizado, né, são essas empresas que empregam o trabalhador, fazem contrato, seja com o setor público, seja com o setor privado, né? Isso acontece muito na área de segurança, na área de limpeza, por exemplo. As empresas, para ganhar contratos, jogam os preços lá embaixo, depois não dão conta, a empresa sai, os trabalhadores continuam porque precisa continuar aquele, aparece outra empresa, não tem rescisão direito, não foi feito depósito de fundo de garantia, não foi recolhido o INSS, e os trabalhadores que têm que arcar com o custo do acerto que tem que ser feito, certo, abrindo mão de 13º, abrindo mão de outras vantagens, para poder continuar no emprego no novo que está vindo, né? Então é preciso estabelecer, claro que existe sempre o recurso de se demandar depois na justiça contra a empresa que tomou os serviços, né? Mas para o trabalhador, a questão imediata dele é o seguinte, ele precisa do emprego, e às vezes demandar na justiça significa perder aquele emprego. Então, embora ele tenha o direito, ele não exerce o direito, porque ele é tolhido, porque entre exercer o direito significa não ter o emprego naquele momento. E ele precisa levar dinheiro para dentro de casa naquele momento, para pagar o supermercado, para pagar o aluguel, né, para pagar o filho que está lá precisando comer todo dia, né? Então, nós temos que regular isso para não permitir que tenha essas empresas, que são às vezes verdadeiros aventureiros, né, que ganham o seu dinheiro, vão dinheiro embora, nas custas do trabalhador. Nas custas do trabalhador, não recolhe o que tem que ser recolhido e na hora de encerrar o contrato some, desaparece e não tem onde você reclamar. O trabalhador chega lá, eu já vi muito isso com o bancário. O trabalhador que era terceirizado vinha lá, falava, fomos lá reclamar, você não acha nem o endereço da empresa mais. Não tem nada, porque a empresa é o quê? Meia dúzia de computador, 3, 4 pessoas. Exatamente. E contratos de prestação de serviço. Muito bem, deputado. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir entrevistando o deputado Davi Zaia. Voltamos com o programa Fentec TV, continuando a entrevista com o deputado Davi Zaia. Deputado, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a terceirização. Continuando falando sobre esse assunto, que tem um interesse geral, não só dos sindicalistas, mas como de todos os trabalhadores, o senhor não acha que esse projeto está há 10 anos no Congresso e de repente esse projeto passa, é aprovado? Como é que funciona isso, deputado? Os projetos que estão, chamados assim, prontos para a ordem do dia, né, que são aqueles projetos que já tramitou em todas as comissões, eles podem entrar
na votação para qualquer momento, né? Depende basicamente do presidente, no caso da Câmara Federal, o presidente da Câmara Federal, que faz a pauta dos projetos que vão entrar ou não. E é claro que é preciso estar sempre muito atento a isso, né? Porque isso pode entrar com acordo com todas as lideranças, aí é mais difícil, porque o projeto precisa ter uma unanimidade, né? Tem aqueles projetos que entram automaticamente, é o caso das medidas provisórias, né? Porque elas, pela Constituição, dado um determinado prazo que elas estão tramitando, elas têm que ser votadas, senão elas trancam a pauta. Mas esses outros projetos que têm origem na própria Câmara ou no próprio Senado, de autoria de deputados ou senadores, eles então ficam prontos para a pauta e dependem de um acordo. O presidente atual, né, foi eleito e tem os seus compromissos. E uma das coisas que ele tem colocado é que ele vai colocar projetos em votação, independente de ter acordo ou de não ter acordo, de ter consenso ou não. E que isso vale até para o governo, que às vezes não tem interesse em que determinados projetos entrem em votação, mas vale também pelo lado de cá. E é claro que provavelmente, né, o presidente da Câmara tenha os seus compromissos também, né? Então acho que é isso que acabou levando, e não é descartado de que há uma pressão forte do empresariado para que seja votada uma regulamentação. Para o empresariado interessa o mínimo de regulamentação, né? E é isso que eles procuraram fazer nesse projeto. Muito bem, deputado. Explorando um pouco mais a medida provisória, a 64, a 65, vamos falar um pouco sobre essa decisão aí que veio no bojo aí da redução, que fala sobre o fator previdenciário. Então, essa é uma questão até interessante, porque vê que o fator foi criado, né, acho que em 89, 90, né, 90 e pouco, né? Na década de 90 para 2000. Depois disso, na época com a forte oposição do PT, né? Foi criado então no governo do Fernando Henrique. Depois nós tivemos já 12 anos de governo do PT, né? 8 anos do Lula e 4 anos da Dilma, que estavam contra inicialmente o fator previdenciário, né? O fator previdenciário, ele reduz a aposentadoria. Hoje, se a pessoa aposenta com menos de 60 anos de idade, essa é basicamente a regra. Independente de ter 30 ou 35 anos, se for homem, 30 se for mulher e 35 se for homem, se não tiver 60 anos de idade, sofre uma redução na aposentadoria. Então foi criado pelo Fernando Henrique, passou por 3 governos do PT e não foi derrubado. A Câmara até chegou a aprovar, né, o fim do fator previdenciário, o fim puro e simples, né? E o Lula vetou, então o fator continuou vigente. O que foi feito agora foi que numa medida provisória que tratava de outras questões, tratava de pensão, tratava de vigência, quem pode ter a pensão, quem não pode, se incluiu essa fórmula 85-95, que é também uma fórmula de fator, né? Porque não basta a pessoa ter 30 anos de contribuição para poder aposentar integral, ou 35 se for homem para aposentar integral. Ela tem que ter 30 ou 35 e tem que ter uma determinada idade para somar 85 ou 95. Certo. Né? Um trabalhador que começou, por exemplo, com 18 anos, né, se for um homem com 35 anos, ele vai ter 53 anos de idade. Certo. 53 anos de idade, com 35 de contribuição, 88. Para 95, vão faltar 7 anos. Então ele teria que trabalhar mais 3 anos e meio para poder ter uma aposentadoria integral, né? Então ele aposentaria integralmente, né, com 56 anos e meio, né, e com 38 anos e meio de contribuição, né? Mas ele em alguns aspectos, melhor do que a outra fórmula, né, dependendo da situação de cada trabalhador. Então, acho que foi introduzido por uma emenda de um deputado, né, que, entendendo o momento, conseguiu colocar essa emenda e conseguiu aprovar essa emenda, que muito provavelmente será aprovada também no
No Senado. No Senado, né? E aí fica a expectativa se a presidente vai vetar ou não, né? Porque isso já foi a outra vez que a Câmara derrubou o veto, como eu disse aqui, já o presidente Lula vetou. Então resta saber se nós vamos ter nesse caso também um veto ou não, né? Mas essa é uma questão importante de ser discutida, né? Divide também muitos trabalhadores, né? Divide os trabalhadores não, divide mais a questão do país como um todo. Porque de um lado nós temos a expectativa de vida que aumenta, os trabalhadores estão vivendo mais, portanto, ao se aposentar, estão recebendo a aposentadoria por mais tempo, não é? Mas o fator acaba sendo um mecanismo bastante pesado na redução da aposentadoria dos trabalhadores. Então, acho que foi uma medida que, embora não tenha eliminado o fator totalmente, mas ele melhora um pouco a situação e era uma medida que, inclusive, em alguns momentos chegou a ser discutida com o governo como uma alternativa para substituir o fator previdenciário. Então, eu acho que coloca, do ponto de vista dos trabalhadores, uma situação mais forte para negociar uma situação melhor nesse processo que tem da questão das aposentadorias. Bem, deputado, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa e colocar as nossas câmeras à sua disposição quando tiver um assunto que o senhor interessa divulgar, por favor, nos procure e também nós vamos procurar o senhor outras vezes. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, foi um prazer.